Salve, salve, galera do curso de administração, sexto período, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pois bem, meus queridos e minhas queridas, hoje, sexta-feira 13 de agosto de 2021, dia de nossa disciplina em APS sobre técnicas de pesquisas. Hoje, então, conforme o nosso cronograma, a nossa disciplina em APS. Lembrando que hoje, a partir das 19 horas, né, essa videoaula que eu estou disponibilizando para vocês, estou gravando, vou disponibilizar para vocês através do Google Classroom. Também um material em PDF, né, um material de apoio, que é o material no qual eu vou trabalhar com vocês essa videoaula, e uma atividade através do Google Forms, né, perguntinhas sobre a nossa aula do dia de hoje, mas logicamente que vocês terão até sexta-feira que vem para que vocês possam me responder. Beleza, meus queridos acadêmicos do sexto período do curso de administração? Lembrando, né, a gente já teve 2 encontros, né? O primeiro a gente trabalhou com a questão da abertura da turma do Classroom, né? A abertura da turma, a abertura do grupo do WhatsApp. Vocês receberam a ementa, tudo certo, né? E hoje, definitivamente, a gente inicia, né, as nossas atividades de conteúdo, a nossa primeira aula, beleza? Lembrando, então, esse vídeo, né, essa videoaula estará disponível para vocês no Google Classroom, né, o linkzinho no Google Classroom da turma de vocês, como também o PDF desse material da aula de hoje, como uma atividade. E lógico, vocês sabem, né, que estarei à disposição de vocês através do grupo do WhatsApp, beleza? Vamos comigo, então, nessa sexta-feira, chuvosa essa sexta-feira para muitos, né? Durante o dia aí foi chuvoso, madrugada de quinta para sexta foi chuvosa, mas como nós trabalhamos aí, né? Vivemos no mundo do agronegócio, pelo menos aqui em Guarapuava, não sei como que foi aí nas cidades de vocês aí, Pitanga, Ivaiporã, Nova Tebas, Manuel Ribas, como que foi o tempo de hoje, mas acredito também que foi um tempo chuvoso, mas era necessário, beleza? Vem comigo, então, para essa videoaula do curso de Administração, sexto período, Técnicas de Pesquisas. Hoje a gente vai trabalhar um pouco, né, entender um pouco a origem da metodologia científica, que é tão necessária, como a gente já comentou nas ementas, né, para vocês darem uma continuidade aí no trabalho, principalmente se vocês estão no sexto período, logo vem o tão temido para muitos o TCC, os trabalhos científicos. Por que não, né? A gente não já se familiarizar com essa disciplina, beleza? Então vou pedir a licença a vocês aqui agora para compartilhar uma tela aqui com vocês. Então, só um minutinho, está aqui. Está compartilhando a tela aí com vocês. Perfeito, meus queridos. Então, hoje, 13/8 de 2021, a nossa disciplina em Técnicas de Pesquisas APS, Administração Sexto Período. Então, conforme nós conversamos, né, a disciplina, né, a ementa, né, a gente falou um pouco sobre essa questão de a gente entender a importância cientificamente, a importância de pesquisa. Nós somos da área de gestão, logicamente, a gente necessita muitas vezes, porque a gente faz pesquisa de mercado, a gente faz pesquisas de marketing, e muitas vezes, né, ou a grande maioria das vezes, a gente precisa tabular todos esses resultados, né? Porque não vamos fazer pesquisas por fazer pesquisa somente, né? A gente tem que ter um objetivo, né? E hoje a gente vai trazer um pouco a parte histórica da metodologia científica para vocês. Vamos lá, então, meus queridos e minhas queridas? Essa disciplina
não tem a pretensão de abranger todas as questões envolvidas em metodologia científica, porque é muita coisa, logicamente, né? Se a gente for puxar a metodologia científica dos tempos primórdios, nós vamos vir nós vamos um contexto histórico de tudo isso, logicamente que mudou muita coisa, logicamente que é muita coisa a ser vista e não é o nosso foco, né? Mas, para a gente entender um pouco mais sobre isso, metodologia científica nada mais é do que a disciplina que estuda os caminhos do saber. Se entendermos que. Então vamos lá. Metodologia científica nada mais é do que a disciplina que estuda o caminho do saber. Então, nós, como acadêmicos, né, estamos na pesquisa também, porque, como eu falei, vocês já estão... A partir do momento que você vai fazer o TCC, o seu estágio, você faz uma pesquisa de mercado, você faz uma pesquisa de campo, muitas vezes. Então, estudam esse caminho, né? Os caminhos para que cheguem até um objetivo. Temos que entender que o nome, a palavra, né? O método quer dizer caminho, logia quer dizer estudo e ciência quer dizer caminho, logia quer dizer estudo e ciência quer dizer saber. Né? Então, o caminho do estudo, o saber qual caminho você vai seguir, porque nós sabemos, dentro desse universo acadêmico que vocês estão quase finalizando, né? Falta esse semestre mais um ano, os dois próximos, mas veja, já está finalizando, que até vocês chegarem até aqui, vocês passaram por diversas disciplinas, diversos estudos, no qual vocês entenderam muitas coisas, né? Lembrando lá no primeiro dia de aula que vocês tiveram, ou no dia que vocês fizeram, né, a matrícula, né, do curso de administração, muitos de vocês não entendiam qual a importância das diversas disciplinas, correto? Se você for puxar um pouco pela memória, muitas vezes você via lá na grade curricular ou no horário da aula, você pensava, mas o que eu vou fazer? Né? Por que eu vou precisar ter essa disciplina dentro do curso de administração? Por que eu vou fazer esse tipo de trabalho no curso de administração? E agora, creio que vocês estão finalizando já essa trajetória de vocês perceberam a importância de cada um. A importância de economia, a importância de história da economia, por exemplo, a importância da TGA, história da administração, a importância de gestão de pessoas, enfim, puxem por todas as disciplinas que vocês tiveram até agora, vejam se não se encaixa nessa configuração, nessa metodologia científica, onde método quer dizer caminho, o caminho que vocês trilharam até agora, a logia, o estudo, porque vocês, além de vocês estarem nesse caminho, vocês se aprofundaram em diversas disciplinas, como também muitos de vocês se afeiçoaram com algum tipo de área, né, com algum tipo de área específica dentro da administração, e a ciência, que quer dizer saber. Porque lembrando, né, pessoal, o que é administração? É uma ciência social aplicada. Né? Porque nós tomamos decisões de acordo com o que acontece no dia a dia e nada mais justo pensar, né? Nada mais correto de pensar que a metodologia está presente desde lá no nosso primeiro dia de aula. Perfeito? Então, método quer dizer caminho, logia quer dizer estudo e ciência quer dizer saber. Ou seja, estuda o caminho do saber. Porque se nós caminhássemos a esmo, né? Estudássemos de uma forma um pouco displicente, muitas vezes, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Beleza? Tranquilão? Vamos lá. Espero que esteja tudo perfeito para vocês até agora. Ciência e conhecimento científico. Então vamos puxar agora um pouco a parte histórica de tudo isso, tá? Vamos lá. Ao se falar de conhecimento científico, deve-se pensar os tipos de conhecimentos que existem. Ou de conhecimento.
né? Então, nós temos alguns tipos de conhecimento, né? Quais são eles? Vamos lá. O conhecimento ordinário, né? O vulgar, o popular. Hoje, nós sabemos que esse conhecimento ordinário está presente em nossas vidas de diversas formas, né? Por exemplo, na forma de comunicação, de você receber as informações, porque hoje nós deixamos um pouco, principalmente vocês, né, administradores, vocês lembram lá de TGA, né? Lembram lá da administração clássica, teoria clássica, a era industrial, que nós iniciou-se um movimento da revolução industrial e tudo mais, máquinas operacionais. Hoje nós percebemos que nós passamos por um momento, um movimento da era da informação. Nós recebemos muitas informações, só que nós precisamos filtrá-los muitas vezes, essas informações. Nós hoje estamos a palavra da moda nessa questão de comunicação, desse conhecimento ordinário, vulgar, popular, como ali no slide ele aponta, a questão, por exemplo, das fake news, onde muita gente se baseia, né, em resultados de alguma coisa no que ouviu dizer, ouviu falar. Lógico, tem algum fundo de verdade em algumas questões? Sim, mas por isso que nós, o que temos que fazer? Ir na fonte, buscar as informações. Recebi uma informação, um assunto, tenho que pesquisar para ver se é ou não é, porque às vezes eu dissemino uma informação que infelizmente pode ser prejudicial para os outros ou para mim mesmo. Né? Então temos esse conhecimento ordinário, ou seja, e hoje a gente é pautado muitas vezes pelas redes sociais, nós sabemos disso, e tanto as redes sociais nós temos essa dificuldade. Recebemos muitas informações, acreditamos em muitas coisas, mas o que realmente é de conhecimento ou é de resultado de pesquisa, muitas vezes científica, através de uma metodologia. Eu, quando falo em pesquisa científica, a questão nessa questão de pesquisa, não é somente essa questão de saúde, né, que está muito pautada por causa da pandemia, não, é todo tipo de pesquisa cientificamente falando, né, que tem que ter dados, tem que ter problema, tem que ter uma hipótese, isso a gente vai conversar de acordo, né, durante o semestre nas nossas aulas. Mas só para que a gente possa voltar aqui agora a questão do conhecimento ordinário, ou seja, o vulgar, o popular. Tem a sua veracidade? Logicamente que tem, mas cabe a nós irmos atrás das fontes, se é verdade ou se não é verdade, porque hoje, infelizmente, a gente está pautado muito nas questões das fake news da vida, beleza? E o outro conhecimento é o científico. Então, veja, nós temos o conhecimento ordinário, o vulgar, o popular, né? O bombardeamento, muitas vezes, de informações, como nós temos o conhecimento científico, da racionalidade e da objetividade. Ou seja, nada de achismo. É o que nós, administradores, em nossas carreiras profissionais, iremos fazer. Lembrando-se que nós não podemos achar nada na empresa do cliente. Quando ele perguntar alguma coisa, eu acho alguma coisa. Não, eu não acho. Você muitas vezes tem que ter certeza daquilo. Mas para que você possa ter certeza daquilo, você tem que estar racionalmente bem, e ser objetivo. O conhecimento ordinário é um exemplo, né? Eu acho que todos nós, né? E funciona, lógico. Não estou dizendo que o conhecimento ordinário não funciona, mas você tem que pesquisar muitas vezes e ir a fundo. Mas, por exemplo, lembra do chazinho da vovó, né? Quando a gente tinha algum problema, ia lá no quintal, em algum lugar, pegava o chazinho e passava, sem saber cientificamente se aquilo era correto, mas passava. Às vezes muito por força de vontade, né? Então, assim, mas depois de você
ter esse contato, logicamente que é ciência, o conhecimento científico, ele foi buscar, não, esse chazinho ele é perfeito para aquilo que você estava precisando, por exemplo. Tá? Então, existem, né, dentro desse conhecimento científico, essas duas questões ou dois conhecimentos. O ordinário, que é o que está envolto nosso, né, o vulgar, o popular, e nós, como eu falei, através das redes sociais, recebemos muitas informações, somos bombardeados por informações todos os dias, como também temos o conhecimento científico, racionalidade e objetividade. Tanto o exemplo que nós temos aí, né, das questões, é que, desde a vacina, né, da Covid, né, a questão do os que acreditam, que não acreditam, o crença popular, ou a questão dos fake news. Então, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nós da área de gestão, que a gente também vai trabalhar em resultados para os nossos clientes, quem nos contratar, e você tem que ir em busca da veracidade das informações. Lembrando, o conhecimento ordinário é interessante, mas você muitas vezes tem que buscar a fundo, porque o conhecimento científico já trabalha numa racionalidade e numa objetividade. Tranquilão? Para pensar, a ciência é uma apresentação da realidade, mas uma apresentação típica diferente do mito e do conhecimento ordinário. Então, aquilo que eu falei, a ciência é uma apresentação da realidade, mas uma apresentação típica diferente do mito e do conhecimento ordinário. Então, ou seja, aquele mito lá, lembra do chazinho da vovó, né? Ou do conhecimento ordinário vulgar do fake news? A ciência está pautada dentro de uma realidade. Por exemplo, a pandemia, para muitos de nós gostaríamos que acabasse nesse momento, mas a ciência traz a veracidade para nós. A realidade não. A partir do momento de distanciamento social, de uso da máscara, álcool em gel, tudo isso que a gente já sabe, e a partir do momento que a vacinação ela vai aumentando, dados, né, estão comprovando que o índice de contaminação ele vai diminuindo, então não que seja a contaminação diminuindo, mas os casos mais graves vão diminuindo. Isso é realidade. Você acreditando muitas vezes no conhecimento ordinário ou não, né? Mas então, a ciência é uma apresentação da realidade, né? Mas uma apresentação típica do mito e do conhecimento ordinário, beleza? Tranquilão? Vamos lá. O conhecimento ordinário, às vezes denominado senso comum, né? O que a grande maioria pensa é que vale. Não se distingue do conhecimento científico, nem pela veracidade, nem pela natureza do objeto conhecido. Ou seja, ele não se distingue, tem a parte científica, né? Esse senso comum, nós temos que buscar a parte científica também. Então, assim, vamos lá, na área de gestão, vocês aí. O preço do dólar está subindo, é culpa de quem? Não tem culpado, por exemplo, né? Você tem que analisar o porquê que está acontecendo isso. Não, você não é um caça às bruxas, né? Por que o dólar está alto? Muitas variáveis, a questão de quebra de safra, a questão, né, da questão da pandemia, ou seja, então tem várias coisas que nós precisamos, dentro desse senso comum, ir buscar a veracidade através do conhecimento científico. O que os diferencia, né, a questão do senso comum e do científico, é a forma, modo ou método e os instrumentos do conhecer. Então, assim, o senso comum está aí, nós temos que ir buscar essa veracidade, né? Esse conhecimento científico. O que diferencia? A forma como eu vou buscar, o modo, o método que eu vou utilizar e os instrumentos. Então, há uma estrutura metodológica.
Eu não vou ter, como eu falei, como nós pautamos na conhecimento ordinário, não é eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo. Você tem que ter certeza, principalmente nós na área de administração, muitas vezes, né? Lembrando dos nossos trabalhos, beleza? Exemplo, ordinário. Então, um exemplo ordinário naquilo do vulgar, né, do popular. A planta necessita de água para crescer. Não, é realidade. Perfeito? No conhecimento científico, reações fisiológicas entre a planta e a água. Veja, é a mesma coisa, só que diferente, entre aspas. Né? Você tem no conhecimento ordinário, no popular, o que nós falamos no dia a dia. A planta necessita de água para crescer. Correto. Mas daí já vem a parte científica, a parte comprovada disso, o de estudo disso. Por quê? Porque reações fisiológicas entre planta e água é necessário. Beleza? Mesmo assim, a ciência não é o único caminho de acesso ao acesso ao conhecimento e à verdade, né? Por exemplo, para Bung, né, 1976, existe uma descontinuidade radical entre a ciência e o conhecimento popular, em vários aspectos, mas principalmente ao método. Ou seja, vamos lá. O bom senso é o ordinário e o racional e o objetivo é o científico. A unidade de cada ciência baseia-se na unidade do seu objeto. O número possível de disciplinas científicas é igual ao número do objeto. Então pensem, né? Essa questão. O bom senso é o ordinário. Mas pergunto a vocês, todos nós temos bom senso? Em todos os nossos dias? Em todas as situações? Nós sabemos que há uma falta de bom senso em vários aspectos. Né? Então, por isso que precisamos da racionalidade e o objetivo científico. Lembra lá da planta? Nós sabemos que ela precisa de água, mas por quê? Reações fisiológicas. É isso que nos faz entender um pouco mais sobre isso. Beleza? Características do conhecimento. Eu esqueci de falar também para vocês, só para... Aqui, né, aí na faculdade, tem também, né, assim, ó, eu utilizo esse livro aqui do Lacato, Metodologia Científica, não sei se aparece aí para vocês, né, mas aí tá aqui, eu vou disponibilizar, tá lá na ementa, né, então se alguma coisa, alguma questão que vocês queiram, também tem nesses livros, tem nas nossas bibliotecas físicas, tem algo sobre metodologia científica, como também, né, tem nas nossas bibliotecas virtuais dentro da instituição. Beleza? Vamos lá. Características do conhecimento, meus queridos. O ordinário. Nós temos o emocional, né? Nós sabemos que há muito nisso, a pandemia, ela está nos trazendo essa questão meio que emocional, né? A questão desde de crises de ansiedade, né? A gente está vivendo um momento de instabilidade, tanto econômica, governamental, financeira, né? De futuro. Então, nós temos essa questão, o ordinário ou vulgar, né? Esse conhecimento, ele traz essa questão um pouco mais emotiva, né? E assim, ó, vamos ver o que dá, não aguento mais, né? Não tenho mais essa pretensão de fazer nada, estou cansado, enfim, várias coisas, né? O reflexivo, então a gente começa a refletir sobre as coisas, porque lembrando, né, desde a administração, uma ciência social, nós trabalhamos dentro de uma sazonalidade. Então aquilo que eu pensava às vezes ontem, hoje pode ser que não se adeque. E é comum, né? Lembrando, nós não temos uma bola de cristal onde a gente vai saber o que vai acontecer. Então nós temos essa questão da característica do conhecimento ordinário, tanto o emotivo como a reflexão. O que está acontecendo? O que eu posso melhorar? No meu trabalho, vamos puxar agora para a parte acadêmica. O que eu posso melhorar em minha pesquisa? Então a gente vai refletir um pouco mais sobre isso. O inexato, ou seja,
o falho. Há falhas normais, né? Não somos super-homens muitas vezes, né? Não somos os melhores acadêmicos, não somos os melhores docentes, né? A gente tem essa questão das falhas e é essa questão do conhecimento ordinário. O verificável, então, nós vamos verificar se é verdade, se não é. Lembrando, muitas fake news, muitas informações, nós somos bombardeados por informações e o que acontece? Eu vou verificar a veracidade dessa informação. Eu não vou, né, é muito comum a gente receber informações no Facebook, no Instagram ou até mesmo no WhatsApp e querer passar para os outros, por exemplo. Não, vamos, pera. Vamos dar uma verificar, vamos verificar qual a fonte, se é verdade ou não. Eu vejo muitos colegas meus, até eu, às vezes, tempos atrás, antes de pensar um pouco mais, né, refletir, mas às vezes já aparecia alguma coisa no Facebook e já repostava. E às vezes é coisa de 5 anos atrás. Por exemplo, assim, uma venda de alguma coisa, aconteceu a quebra de uma empresa, por exemplo. Quebrou, faliu uma empresa. Daí eu compartilhava pensando não, né? A gente não vê muitas vezes, não verifica a veracidade. E daí depois de você compartilhar, você percebe, nossa, há 5 anos atrás. Creio que mudou muita coisa nesse momento, né? O assistemático, ou seja, não tem sistema, então, quando você recebe essas informações populares, vulgares, né, no contexto da palavra, não tem sistema, né? Não tem um sistema de estudo, não tem um sistema político, muitas vezes, não tem um sistema econômico, então várias coisas vão se afeiçoando a essa questão ordinária. Então, vejo, lembrando, nós temos as características do conhecimento ordinário: o emocional, o emotivo, a reflexão, o reflexivo, o inexato, ou seja, há falhas, o verificável, temos que verificar a veracidade de tudo isso, e o assistemático, ou seja, não segue uma ordem, não segue um sistema. Daí nós temos o científico, que é o real, né? Pensa, nós temos o emocional e o real. Lembrando, o que eu queria com a pandemia? Que ele não existisse, mas infelizmente, isso é o que eu penso emocionalmente, mas a real é que ainda está, né? Então nós temos uma veracidade. A gente trabalha no conhecimento científico com a veracidade dos fatos, gostando você ou não, infelizmente. Sistemático, então já há um sistema, né? Por exemplo, de pesquisa. Vamos colocar a vacina, por exemplo, que está em moda. Então, assim, há um sistema de pesquisa em diversos órgãos, né, para que sejam aprovados. Há um plano de vacina nacional. Então, percebam, há todo um sistema em volta disso para que chegue, por exemplo, a vacina até nós, até você, até mim, até todos nós. Né? Então, ele segue esse sistema. Tem o contingente, né, de tudo isso. Né? Então, ele sabe o que está acontecendo, essa questão de contingência. O quase exato, lógico, né? Esse quase exato, nem todos os experimentos, nem todas as pesquisas vão ser exatamente o que eu quero. Por isso que trabalha na realidade. Ele vai me mostrar uma realidade de uma certa situação pontual dentro da minha pesquisa, dentro da minha carreira e assim por diante. E o falível, logicamente, que há falhas também, né? Então, a gente tem que sempre pensar dessa forma. Então, voltando aqui só, então tem essas características: o ordinário, o emocional, o reflexivo, o inexato, o verificável, o assistemático. Daí nós temos, na parte ordinária, da científica, desculpa, o real, o sistemático, o contingente, o quase exato e o falível. Pensamento lógico, meus queridos. Seus pensamentos filosóficos, porque temos que pensar também essa questão de ordinário, científico e tudo mais. Há pensamentos lógicos. Ali percebe, então, os filósofos, Aristóteles, por exemplo. Vamos lá. Seus pensamentos filosóficos, ideias sobre a humanidade têm influência significativa
na educação e no pensamento ocidental contemporâneo. Aristóteles é considerado o criador do pensamento lógico. Então veja, o que foi pensado lá, né, antes de Cristo, na Grécia Antiga, com Aristóteles, muitas vezes passa-se nesse momento, né, nessa nova realidade, por exemplo, que nós estamos passando, ou dentro dessa metodologia científica que nós estamos usando nos dias atuais. É criador do pensamento lógico que a gente traz de lá para a nossa realidade. Suas obras influenciaram também na teologia medieval da cristandade, parte, né, da religiosidade. Seus estudos filosóficos baseavam-se em experimentações para comprovar fenômenos da natureza. O porquê chove, porque esquenta, porque neva, porque faz frio. Então, veja, né? Para que a gente chegue a todo esse conhecimento que nós sabemos. Para gerar neve precisa menos tantos graus com um pouco de nebulosidade. Então, veja, esse conhecimento climático, por exemplo, alguém fez, correto? Alguém fez esse estudo. Alguém trabalhou em cima disso para que a gente possa hoje usufruir. Essa aula online, alguém pensou, alguém testou, alguém pesquisou, né? Essa forma que nós estamos tendo aula. Então, tudo, né? Tudo, vamos analisar tudo que você utiliza, alguém pensante, há uma pesquisa que trouxe um resultado. Por exemplo, essa caneca, né? Alguém pensou nesse formato, com essa figura, né? Com material, e é rígido ou não é. Daí entra na nossa área de administração. As pessoas vão gostar dessa caneca ou não, desse tipo de pegador. Então, veja, são todos pensamentos lógicos que nós precisamos sempre ter resultados diante disso. E quando nós falamos dessa lógica, né, nós temos a filosofia e ciência. O filosofia estuda os problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Ser ou não ser? O que eu estou fazendo nesse mundo? Para onde vou? Vamos puxar para a administração? Missão e visão? Não é isso? O que sou e o que vou ser? Então você traz muitas vezes as questões filosóficas para dentro da nossa realidade. A filosofia é uma atividade racional com base em argumentos e na crítica das evidências, ou seja, a realidade. Mas eu não gosto da realidade, mas infelizmente é o resultado. Eu não gosto do que está acontecendo, mas é a realidade, por exemplo, no mundo, essa questão, vamos voltar na questão da pandemia. Ao usarmos a palavra lógico e lógica, estamos participando de uma tradição de pensamento que vem lá da filosofia grega. Indagou se os filósofos obedeciam ou não às regras, possuía ou não normas, critérios para o uso do seu funcionamento. Então veja, desde lá dos tempos antigos, da Grécia Antiga, nós trabalhamos trabalhado essa questão de lógica, né? Essas questões que nós temos. E aqui puxando um pouco, né, para essa metodologia científica, né, do conhecimento filosófico, é valorativo, pois seu ponto de partida consiste em hipóteses. Não poderão ser submetidas à observação. Conhecimento filosófico é não verificável. Pensar, subjetividade. Hipótese. O que será acontece se eu não tomar banho, por exemplo? O que será que acontece se eu não estudar para as provas? Então, você tem uma consequência disso. O que será que acontece se vamos puxar na área de gestão, se eu investir o meu dinheiro no projeto A em vez do projeto B? São hipóteses. Nós vamos trabalhar durante a nossa carreira na área da administração, por exemplo. A diferença entre conhecimento filosófico e científico está no momento chamado de representação do real.
A representação é uma forma, um sistema onde a inteligência questiona o real. E a gente às vezes questiona muitas vezes, né? Ah, mas não pode ser. Não pode ser que isso é uma realidade, né? Muitas vezes você não acredita no que está acontecendo. Você não aceita os resultados, mas faz parte do nosso cotidiano. Conceito de ciência, meus queridos, entende-se por ciência uma sistematização do conhecimento, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais, dirigidas ao sistemático do conhecimento, com um objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Lembram do que a gente falou? Conjunto de atitudes, atividades racionais, mas logicamente é verificável. Verifica-se, né, a fonte, a veracidade desses conteúdos. As ciências possuem objetivo, função e objeto. A gente vai, no decorrer das nossas atividades, das nossas disciplinas, a gente vai trabalhando todos esses conceitos. Ciência. Nós temos as formais e as factuais. Vamos lá. As formais. A lógica, a matemática. O 2 e 2 é 4. Até que alguém venha e me diga ao contrário. Até que alguém venha e me prove que não é o 2 e 2, não é 4. Então há uma lógica diante disso. A matemática é uma ciência formal, né? Nós sabemos o resultado. Não há critérios muitas vezes, não há resultados onde há um pouco de dúvida. Não. A gente tem um resultado, uma operação, uma lógica no qual a gente sabe que 2 e 2 é 4. 2 mais 2 é 4, como 2 vezes 2 também são 4. Né? Então, veja, duas questões diferentes com o mesmo resultado. Lógica dentro da matemática. E temos as factuais, por exemplo, as naturais, a física, a biologia. Veja, voltando, né, à pandemia, porque é um objeto de estudo de vários nichos de mercado dentro da administração, como também várias ciências. A pandemia começou com um vírus no qual não se sabe muito bem ao certo de onde veio, mas que hoje ela se transforma em novas cepas. Então não é o 2 e 2 e 4. Nesse caso, 2 e 2 é 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? Porque ela vai se modificando. Então elas são factuais, ou seja, do dia a dia, dentro da sazonalidade. Hoje está assim, amanhã pode ser que esteja assim. Então a gente vê dentro da questão da natureza em si. Como também das sociais, direito, antropologia, psicologia, administração. É aquilo que eu falei. Eu trabalho no comércio exterior, do agronegócio, né, de commodities. Quanto está o dólar hoje? 5,22. E quanto vai estar amanhã? Não sei, mas talvez amanhã esteja 5,30, 5,40, ou R$5, ou 4. Não é muita diferença, né? Não chega a tudo isso. Mas nós sabemos que dentro da administração, dessa questão social, factual, muda-se rapidamente. Então a ciência tem essas duas variáveis. As formais, ou seja, o 2 e 2 é 4 dentro da lógica e da matemática, e das factuais, ou seja, a gente percebe-se dentro da física, da biologia, da natureza em si. Que hoje, né, vamos imaginar, o nosso clima está mudando, né? A gente sabe, todo mundo fala, então não é uma coisa pontual. Quando é inverno, às vezes esquenta, quando é verão, às vezes esfria. Né? Tem essas diferenças. Como também nas questões sociais, do direito, antropologia, psicologia, como eu falei, administração, aonde nós se habituamos muitas vezes, né,
ao ambiente ou aos negócios. Então, uma ciência factual nesse sentido. Meus queridos e minhas queridas, então o dia de hoje, né, dessa nossa videoaula era sobre essa introdução sobre esse conhecimento, tanto ordinário como científico, trazer um pouco essa história do conhecimento para vocês, a partir, né, dos fatos históricos. Espero que eu tenha contribuído para vocês, né, nesse dia de hoje. Então, lembrando, esse material, né, essa videoaula está no Classroom de vocês, né, que eu vou disponibilizar através do link do YouTube. O PDF, esse material que eu trabalhei com vocês hoje, também disponibilizarei. E vai ter uma atividadezinha através do Google Forms também, para vocês realizarem durante essa semana, beleza? E lembrando, estarei à disposição de vocês no grupo do WhatsApp até as 22h40 dessa sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021, beleza? E nos encontramos na próxima sexta com um novo conteúdo sobre a nossa disciplina em técnicas de pesquisa, beleza? Desejo a todos um bom estudo e lembre-se, estarei aqui no grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Um grande abraço, meus caros acadêmicos e acadêmicas do 6º período do curso de administração. Até mais!